Seja muito bem-vindo, prezado ouvinte, para a apresentação de mais um estudo bíblico. Hoje estamos iniciando uma série sobre o tema Família Feliz. Esse é um tema muito importante porque vemos muita desgraça na vida de muitas famílias da atualidade e, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra como Deus deseja abençoar a vida familiar. E por isso queremos fazer uma série de estudos, um por semana, para abordar esse tema. A Bíblia nos fala: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus planejou que a vida familiar deve ser uma vida alegre. Como é que é a situação na tua família? Vocês são uma família feliz? Falta alguma coisa para realmente desfrutar essa vida de manancial abençoado da parte de Deus? Queremos estudar alguma coisa que a Bíblia nos fala a esse respeito e queremos começar hoje com o tempo da gravidez. A gravidez é um tempo de bênção de Deus. É a primeira bênção que Deus deu para o casal. Em Gênesis capítulo 1, nós lemos: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a primeira bênção de Deus para o casal estava envolvendo o aspecto da gravidez. É sempre um tempo muito especial. E sobre esse aspecto queremos pensar hoje no estudo que estamos iniciando. Mas antes de falar sobre a gravidez propriamente dita, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu antes da gravidez. Em geral, a pessoa tem a tendência de pensar que tudo começou com a união entre um homem e uma mulher, entre o pai e a mãe. Mas a Bíblia nos mostra um quadro diferente, onde somos informados que realmente houve um planejamento muito antes do que acontecesse a união entre o casal. A gravidez foi planejada no conselho eterno de Deus. A Bíblia nos mostra muito claro, em muitas passagens, que Deus teve um planejamento de toda a criação, e esse planejamento envolveu também a vida de cada pessoa, envolveu a minha vida e também a tua vida. Então, nós fomos planejados lá na eternidade passada, antes de Deus começar qualquer ato de criação. Então, quando pensamos sobre a nossa origem, devemos pensar, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que foi planejada por Deus já na eternidade passada. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer, não aconteceu ainda a gravidez, e no livro de Deus lá no céu, todos os aspectos da formação do nosso corpo, alma e espírito já estavam registrados. Tudo foi registrado quando nem uma delas ainda havia. Lá Deus já havia determinado a forma do nosso corpo, ele já sabia quantos cabelos nós iríamos ter, ele sabia a cor dos olhos, tudo já foi planejado lá na eternidade. Então, nós somos frutos de um planejamento cuidadoso da parte de Deus. Nós vemos sobre a atuação de Deus na questão da gravidez em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, que Deus controla se a pessoa pode ficar grávida ou não. Vamos ver alguns exemplos. 1 Samuel 1,5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, quer dizer, Elcana, o marido dela,
porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Quem impediu de Ana ficar grávida era o próprio Senhor. Ele havia cerrado a sua madre, quer dizer, impediu por algum tempo que ela engravidasse. Nós lemos também em Gênesis 20, verso 18, pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. Mais uma vez, Deus agindo para que todas as mulheres numa casa não pudessem engravidar. O outro exemplo, em Gênesis 29, 31, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então Deus fechou a madre e Deus abriu a madre, Deus tornou o corpo apropriado para poder engravidar. Então, mais uma vez, vemos a atuação de Deus. Gênesis 25, 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mais uma vez, uma situação onde Isaac e a sua esposa queriam muito ter um filho, ela não pôde engravidar, então Isaac orou insistentemente e Deus lhe concedeu a bênção de poder engravidar. Então a pessoa depende da permissão, da atuação de Deus para poder gerar um filho. Deus não somente permite a gravidez, mas Deus também cria a criança, ele forma a criança no ventre materno. Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre. Aqui já está falando a respeito das pessoas pobres, e ele fazendo uma comparação, mostrando que ele nunca desprezou os pobres. Ele disse, Deus o fez no ventre, assim como fez a mim também. Já estava plenamente consciente de que é Deus que forma a pessoa no ventre materno. Também Jeremias ficou sabendo, ou foi informado por Deus a esse respeito. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, mais uma vez, Deus formou Jeremias e Deus falou, eu te formei. E antes que você nasceu, eu já tinha um propósito para a tua vida. Davi escreve no Salmo 119, 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Então, Davi também estava plenamente ciente, foram as mãos de Deus que o fizeram e o formaram. Falando sobre a forma bruta e também os detalhes. É interessante quando a Bíblia fala sobre Deus formar o corpo da criança no ventre, a expressão sempre tem uma conotação de artista. Cada pessoa é um trabalho de arte da parte de Deus. Deus está acompanhando desde o momento da fecundação, a formação dessa nova pessoa. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, quer dizer, estava apenas começando a se desenvolver, quando Deus já estava acompanhando passo a passo a vida dessa nova criança. Então temos aqui 3 etapas. Em primeiro lugar, Deus planejou a vida de cada pessoa. Em segundo lugar, Deus formou a pessoa no ventre materno. E, em terceiro lugar, Deus chama a pessoa para fazer o trabalho pelo qual foi feito, planejado e também foi formado. Então, Deus planejou a sua e a minha vida. Deus nos formou e Deus nos chamou para a missão a qual Ele tinha planejado para nós.
Então surge às vezes a pergunta, e os casos de estupro? Deus também planejou, evidentemente que Deus não planejou o estupro em si, mas Deus tem um compromisso com a vida de cada pessoa. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a ênfase aqui é todas as almas são minhas. Não tem ninguém que está fora desse plano de Deus, e Deus tem um compromisso com a vida de cada pessoa. Também nós lemos no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todos nós somos realmente pessoas que pertencem a Deus no mundo inteiro. Ninguém está excluído. Ninguém deve pensar, bom, eu não fui planejada, eu apenas sou fruto de um acidente. Não é assim. Deus sim está acompanhando a tua vida desde o começo. E a Bíblia mostra que, às vezes, pessoas também podem nascer com más formações. Então vem a pergunta, será que Deus não esteve presente? A Bíblia diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, verso 9. Paulo tinha um espinho na carne, como ele mesmo fala, e ele queria ficar livre disso, e Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu gostaria de recomendar, se não assistiu ainda, que assista o testemunho de Nick Vujicic, é um testemunho dublado. Ele nasceu sem braços e sem pernas, hoje é casado, tem 2 filhos, e ele mesmo afirma, apesar das minhas limitações físicas, vivo como se não tivesse limites. Ele é um homem que já pregou o evangelho em muitos países, milhares de pessoas se converteram através dele. É uma pessoa plenamente feliz e realizada. Ele mesmo disse que se tivesse nascido perfeito, com todos os órgãos, ele não teria tido tanta oportunidade de servir ao Senhor como ele está tendo agora. Então, eu recomendo que assista esse vídeo para compreender melhor que Deus tem um plano com cada pessoa, independentemente da forma como ela nasceu. Deus também está presente e determina a hora do começo das dores de parto. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Javé, teu Deus, quem te fala. Então Deus está presente durante toda a gravidez e determina agora está na hora de nascer. Sou eu quem provê as dores de parto. Deus te amou desde a eternidade. Quando nós fomos planejados, esse planejamento aconteceu como um resultado do amor de Deus. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nunca uma pessoa pode dizer que não foi amada por ninguém. Todos nós fomos e somos amados por Deus. E Deus colocou as suas leis em você. Esse é um aspecto muito importante. Vamos entrar nesse assunto com mais detalhes no próximo estudo, se Deus o permitir. Mas a Bíblia diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui ele está falando sobre gentios, pessoas que nunca ouviram o evangelho,
mas mesmo assim já tem conhecimento de leis básicas que Deus colocou no seu coração. E sobre isso, conforme já falei, queremos falar então no próximo estudo com mais detalhes. Deus também formou o Espírito em nós. Isso quer dizer, nós somos eternos. Zacarias 12:1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Isso quer dizer, cada pessoa é eterna. Deus forma o espírito dentro de nós e isso faz com que precisamos pensar na eternidade. Onde você vai passar a eternidade é uma questão que é muito importante ser refletida no dia a dia. Então vamos ver um pequeno resumo daquilo que nós vimos hoje. Primeiro passo, Deus nos planejou. Não estamos aqui por acidente, mas dentro de um plano que Deus fez. Em segundo lugar, Deus sempre nos amou desde a eternidade. Independente de quem você seja, Deus sempre te amou. Em terceiro lugar, Deus nos formou dentro do ventre materno. Em quarto lugar, Deus formou o nosso espírito dentro de nós. E isso fez com que nós fôssemos pessoas eternas. Em quinto lugar, Deus nos deu a lei interna para saber o que é certo e errado. Sobre esse assunto vamos falar mais então no próximo estudo. Em sexto lugar, Deus nos deu a consciência para nos apontar quando agimos de uma forma errada. Em sétimo lugar, Deus esteve presente no parto, ele fez desencadear as dores de parto. E em oitavo lugar, Deus nos deu uma missão. Cada pessoa foi criada com um propósito, e um propósito muito nobre. E por isso precisamos ver a nossa vida dentro dessa perspectiva de Deus. Tanto a nossa, como quando alguém está grávida, uma pessoa está grávida, ela precisa lembrar, Deus está agindo no meu corpo. Deus está preparando uma nova vida que realmente pertence a Ele. Mas se Deus faz tudo isso, qual é então a nossa parte? O casal não tem nenhuma responsabilidade? Tem, e o casal pode abençoar o seu filho já durante a gravidez. E sobre isso queremos pensar, então, o nosso tema do próximo estudo: como eu posso abençoar o bebê durante a gravidez? E para você receber o aviso quando o estudo está disponível, inscreva-se nesse canal, aperte o sininho, então você pode receber as informações e saber. Vamos ter um novo estudo nessa série sobre família feliz. Deus quer que a nossa família seja feliz e para isso precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus. Contatos podem ser feitos por esse endereço eletrônico, peterunrum2018@gmail.com, e com prazer estarei atendendo as cartas quando vierem. Família feliz. O meu desejo sincero é que essas lições contribuam para uma maior felicidade dentro daqueles lares que estão assistindo a esses estudos.